Shalom, pessoal. Então, mais uma vez estamos aqui, Bezerra Hashem Vetzat Shmaya, para fazer uma explicação breve, simples, né, porém objetiva sobre a Parashá Hashavu, a Parashá da semana. E a Parashá desta vez é Vayirri, tá? E a Parashá ela começa dizendo que Yaakov viveu no Egito 17 anos. Essa informação ela é praticamente desnecessária, entre aspas, porque todos nós sabemos que Yaakov foi para o Egito com 130 anos e morreu com 147. Então, naturalmente, sabemos que ele viveu 17 anos no Egito. Então, por que a Torá vem e afirma que ele viveu 17 anos no Egito? Simples, todo mundo já sabe essa explicação, que foi pelo fato de que, durante 17 anos, Yaakov foi o sustento de Yosef. Então, agora, por 17 anos, lá no Egito, em Mitzrayim, Yosef seria o sustento de Yaakov. Então, havia uma espécie de compensação, de paga, vamos assim dizer, tá? Só que isso daqui não ocorre apenas e tão somente com Yaakov e Yosef. Se nós vemos anteriormente, isso acontece também. Por exemplo, Avraham. Avraham, quando o pai dele, Terah, morreu, Avraham tinha 75 anos. Então, por 75 anos, Avraham viveu com Terah e honrou Terah, porque tudo bem que é um midrash, a Torá não afirma isso, mas segundo os midrashim, Terah, ele era fabricante e vendedor de ídolos. Vamos considerar isso como verdade. Mais uma vez, lembrando que isso é simplesmente um midrash, a Torá não diz isso. Mas enfim, Avraham viveu com Terah por 75 anos. Por 75 anos ele honrou Terah. Tá? Quando Avraham estava com 100 anos, lhe nasce Yitzhak. E quando Avraham estava com 175 anos, ele morre. Ou seja, por quanto tempo ele viveu com Yitzhak? Viveu 75 anos. Ou seja, por 75 anos, Yitzhak honrou Avraham. Da mesma forma que por 75 anos, Avraham honrou o pai dele, Terah. Tá? E ao contrário também acontece. Por exemplo, aqui, se nós vemos bem, quanto tempo Yaakov viveu com Lavan, lá em Padan Aram? Viveu 22 anos. Por 22 anos ele foi morar com um tio lá em Padan Aram e ficou vivendo lá com o tio. E veja que ele não mandou nenhuma notícia para os pais, ele não deu nenhuma notícia, não falou, olha, eu cheguei bem, eu estou bem aqui, pode ficar tranquilo aí. Poderia ter, sei lá, mandado um pombinho avisar, uma mensagem por pombo, um telefonema, um WhatsApp, alguma coisa assim, mas ele não mandou absolutamente nada. Os pais não tiveram notícia dele por 22 anos. Tá? É tão notório isso daqui, é tão notório, que quando ele volta de Padan Aram para vir para Canaã, ele se encontra com o irmão dele e a Torá diz que ele temeu muito esse encontro com o irmão. E os sábios se espantam disso e fazem a pergunta, por que Yaakov temeu se encontrar com o irmão dele? Aí vem a explicação dos sábios. Eles dizem que foi porque, por 22 anos, Esav fez Kivud Avaim, honrou os pais. E por 22 anos, ele, Yaakov, não fez isso. Então ele se sentiu em falta com isso. Tá? E realmente parece que isso pesou para ele. Por quê? Porque se nós formos ver bem, dos 12 filhos que ele teve, o mais amado, inquestionavelmente, de acordo com a Torá, é Yosef. Tá? E por quanto tempo ele ficou também separado de Yosef? Por 22 anos. Ou seja, do mesmo jeito que ele ficou separado dos pais por 22 anos e não deu nenhuma notícia, da mesma forma, por 22 anos, ele ficou separado do seu querido filho sem nenhum tipo de notícia. Tá? Isso é aquele conceito que a gente chama de Midah Keneged Midah. E Yeshua Rabbeinu, Yeshua, nosso mestre, ele ensinou, fez um drush sobre esse assunto aqui também, onde ele disse que, para que a gente tomasse muito cuidado, pois a mesma medida que nós usamos para medir, seria usado para nos medir também. Tá? Então isso daqui é um conceito que está na Parashá dessa semana. Tá? Agora vamos aqui para essa parte aqui, que realmente é o objetivo desses vídeos que estão sendo gravados no YouTube aqui. Não é para a gente se tornar nenhum youtuber famoso, nada disso. Até porque a gente sabe que isso aqui pouca gente vai ver e pouca gente vai se interessar. Mas, enfim, é para mostrar, tá? Para mostrar bem claro um fato muito curioso. Por exemplo, a Parashá começa dizendo Vayirri Yaakov Ba'ez Mitzrayim Shva Estra Shana Vayirri Mei Yaakov. Ou seja, Yaakov viveu no Egito, né, por 17 anos, os anos da vida de Yaakov. Tá, bom.
Se nós observarmos bem, esse passuque aqui que vem falando sobre esse assunto, olha as letras com as quais ele vai terminar. Olha as letras iniciais dessas palavras. Esre, Shana, Virri e Mei. Contando sobre os anos da vida de Yaakov. Yud, Vav, Shin, Ain. Que forma exatamente o que? O nome Yeshua. Tá? Se a gente for ver bem, tá aqui, ó. Yud, Vav, Shin, Ain. Exatamente Yeshua, tá? Aqui, Yeshua. Mostrando que o nome Yeshua está oculto nas principais passagens da Torá. Olha um outro passuco da mesma paraxá, na mesma paraxá. Aqui vem falando sobre as brachot que Yaakov deu aos filhos dele. Começando pelo primogênito dele, Ruven. Ele vem dizendo, Ruven, Behuri atah, korri, ureshit, oni, Yeter seet veyeter os, tá? Ruven, você é o princípio da minha força, o princípio da minha potência, né? Maior em magnitude e maior em força. Justo nessa parte aqui onde ele fala maior em magnitude e maior em força, olha as letras com as quais começa. Yud, Shin, Vav, Ain. E aqui está até na ordem correta. Yud, Shin, Vav, Ain. De novo, o nome Yeshua. Bem claro ali para todo mundo ver. Passuco seguinte. Aqui vem falando também, tá, sobre a bênção que ele dá para o filho dele, Yudá. Filho por excelência, o filho maravilhoso, né? Yudá, tal, aquele filho mais celebrado, porque dele veio o Mashiach. Tá? Então aqui vem dizendo, Ki avô Shiló, velo ikhat amin, até que venha Shiló, e a ele serão congregados, reunidos os povos, tá? Então aqui nesse passuque aqui vem falando sobre a vinda de um personagem chamado Shiló, tá? Shiló. Todo mundo sabe, Shiló, para quem não, ou melhor dizendo, não sei se todo mundo sabe, mas se vocês olharem num Rumash, vocês vão ver lá no Targum de Onkelos, ao invés de Shiló, está escrito Mashiach. E na explicação de Rashi, no rodapé do Rumash, está escrito que Shiló se refere ao Mashiach. Então, inquestionavelmente, Shiló aqui está falando do Mashiach. Tá? E se nós formos ver bem, justamente nas letras com as quais começa essa frase, Ki avô Shiló velo ikhat amin, até que venha Shiló, e a ele serão reunidos os povos. Olha as letras com as quais começa. Shim, Vav, Yud, Ain, que também forma o nome Yeshua. Ou seja, em outras palavras, o Eterno disse que viria Shiló, e a ele seria reunido todos os povos. E o próprio Eterno ocultou aqui o nome desse Shiló. Está aqui, ó. Yud, tá aqui, ó. Yud, Shin, Vav, Ain. Continuando. Aqui, na bênção que Yaakov fala para Benjamim. Está aqui, Benjamim za'av traf bavoker yochel ade, ula erev yichalak shalom. Benjamim é um lobo que devora, né, que devora presas. De manhã come e à tarde reparte o que pegou, reparte o despojo. Da mesma forma, se nós olharmos aqui, nas letras iniciais que falam sobre as bênçãos sobre Benjamim, está aqui de novo. Ain, Vav, Yud, Shin. Sempre as palavras iniciais na sequência. Então, da mesma forma. Yud, Shin, Vav, Ain. Formando de novo o nome Yeshua. E a importância aqui, interessante aqui na tribo de Benjamim, é o fato de que a tribo de Benjamim foi a tribo escolhida pelo Criador para que no território deles fossem construídos os dois Beit HaMikdash. Ou seja, o local onde a Shekhinah habitou na terra de Israel foi no território de Benjamim. Né? Depois do Mishkan, tá? Quando foi construído os dois Beit HaMikdash, o local escolhido foi o território de Benjamim. E justamente nessa bênção sobre Benjamim está o nome oculto Yeshua. Shin, Yud, Vav, Ain, que fazendo tsaruf, colocando, reagrupando as letras, forma o nome Yeshua. Aqui também, esse passuque aqui, Kol el shabtei Israel shni asar vezot. Mesma forma, essas aqui são todas as tribos de Israel. Então está aqui, as tribos de Israel falando sobre as tribos. O passuque fala, descrevendo, né, depois que Yaakov abençoou o povo de Israel, né, as tribos de Israel, então eles concluem dizendo, Kol el shavtei Israel shni asar vezot. Essas são todas as tribos de Israel, e aqui continua o passuque dizendo. Então, do mesmo jeito, aqui, ó, se nós olharmos, Yud, Shin, Ain,
Vav, que de novo forma o nome Yeshua. Yeshua. Então, é incrível como aparece o nome dele em diversas passagens, né? Aqui também, encerrando aqui, está aqui. O passuco onde fala, né, de Yosef se despedindo do seu pai. Quando Yaakov morre, Yosef, né, se lança sobre o seu pescoço, beija e chora. Tá escrito, sobre o seu rosto, beija e chora. Está escrito assim: vai apol Yosef al pnei aviv, vai var elaiv, vai shaklo. E caiu Yosef sobre o rosto, né, de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Da mesma forma, se nós olharmos aqui, a partir da letra Yud aqui, pulando uma quantidade certa de letras, tem o Ain, pulando uma quantidade certa tem o Vav, e mais uma quantidade certa tem a letra Shin, que de novo forma o nome Yeshua. Ou seja, lembra que nós explicamos para vocês, semana passada, comentamos aqui, que os judeus preferem, quando citam o nome Yeshua, quando vão citar, preferem chamar Yeshu. Os judeus, assim, os judeus ortodoxos que não creem em Yeshua, tá? O judaísmo, quando vai falar sobre Yeshua, prefere chamá-lo por Yeshu, ao invés de Yeshua. Nós explicamos, né, porque eles tiram o Ain, mas a questão também é que Yeshu é o acróstico da expressão Imar Shemo Vezichrono, que quer dizer que seja apagado o seu nome e a sua memória. O ódio do judaísmo por Yeshua é tão grande que eles desejam que o nome de Yeshua seja apagado. E de fato, o judaísmo fez de tudo para que o nome dele, de Yeshua, fosse apagado. Então, não tem mais nenhum judeu que tenha esse nome, literaturas não contêm esse nome, enfim, é um nome que para os judeus foi apagado. O judaísmo procurou apagar esse nome. E aqueles que estão se convertendo ao judaísmo vão nessa mesma linha de pensamento, né? Apagam o nome, tiram o nome, não cita mais o nome Yeshua, ou quando aparece às vezes uns bobão aí na internet aí, falando que o nome dele é Yeshu, Chuchu, não sei o quê. São uns perfeitos idiotas, tá? Na verdade, tá aqui, ó, a prova, o próprio Eterno deixou na Torá. Por mais que o judaísmo quis apagar o nome de Yeshua, o próprio Eterno gravou ele na Torá. Então, não importa se a gente, se as pessoas citam o nome dele ou não. A questão é, cada vez que a gente abre um Sefer Torá, cada vez que nós abrimos um Sefer Torá e vamos fazer a leitura da Torá, saibam que lá está o nome de Yeshua gravado pelo Eterno. Então, o judaísmo quis apagar, mas como é que vai apagar algo que o Eterno gravou dentro da própria Torá? Só se apagar a Torá. Enquanto isso, não tem como fazer, tá? Então era isso que a gente queria passar para vocês. Shabbat Shalom, Shavua Tov para todos e qualquer coisa, nos procure aqui em Poá, tá bom? Shalom.